Olá, pessoal. Pessoal, vamos tratar sobre as divisões e algumas subdivisões da física. Tá? Então, a gente pode dividir de várias formas, mas assim, como vamos tratar de uma forma mais didática para o ensino médio, então vamos usar umas divisões que eu acho das mais tradicionais que a gente tem no formato para ensino médio, que seria os 3 anos, tá? Então, no primeiro ano, a gente teria a mecânica, tanto a clássica como o outro formato de mecânica. Tá? O que entra na mecânica? Mecânica é a parte primária da física ali, que seria a parte de velocidade, aceleração, força, que entra na dinâmica, gravitação, estática, energia, trabalho, toda essa parte é a parte da mecânica. É uma das partes assim um pouco mais tranquilas para o aluno entender. Tanto é por isso que já é a parte inicial e é a parte para o primeiro ano do ensino médio. Então a parte da mecânica é a parte mais fácil, principalmente a mecânica clássica, ou também chamada de mecânica de Newton, newtoniana. É a parte que envolve assim mais fórmulas e cálculos, alguns conceitos óbvios, mas assim é a parte que trabalha um pouco mais cálculo, não precisaria-se de tanto laboratório, com umas experiências mais fáceis de fazer e assim por diante. Quando a gente entrar no segundo ano, já entraríamos na parte de física, térmica e ótica, ou óptica, né? Depende do formato de leitura. Então, quando pensar em ótica, vamos lá na ótica comprar um óculos, alguma coisa. Vamos pensar o quê? Um óculos, uma lente, reflexo. Então, entra toda essa parte de, tanto a própria a questão do olho, da retina, a questão da visão. Então, essa é na parte da ótica. E a térmica, temperatura. Então, os famosos graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né, do nosso Lord Kelvin. Então, entra todo um pouco nessa parte de térmica, tá? Então, uma pincelada. O que seria temperatura? Temperatura é a medida, relação à medida da movimentação, agitação das moléculas. Menos agitação, menos temperatura, menor, menor. Mais tendendo a negativo. Mais agitação, valor mais alto, maior índice relativo à temperatura mais elevada. Tem-se um valor mínimo para a temperatura. Existe menos 400 graus Celsius? Não. Né? As provas em laboratório demonstram que não há temperaturas tão negativas, tão baixas assim. E tão altas é difícil se calcular, né? Mas tão baixas tem um limite. E esse limite é que entra na teoria do Lord Kelvin, que é o zero absoluto. Mas isso já é uma outra questão. Tá? Quando a gente for entrar no terceiro ano, aí entra uma parte que eu acho um pouco mais complexa, que é a parte de eletricidade e magnetismo. Por que eu penso que é um pouco mais complicada? Porque é fácil você visualizar e você tem um aparelho, tá? Tem um celular, é ligado à energia, chuveiro elétrico, ferro elétrico, micro-ondas, geladeira, TV, um aparelho de som, tudo precisa de uma energia. Mas assim, como surgiu a energia elétrica, a eletricidade, né? É complicado você determinar termos e são muitos nomes, né? O que é watts, o que é potência, o que é voltagem, o que é ampere, o que é resistência, o que é corrente elétrica, o que é o símbolo ômega, o que é ohms. Então são vários termos e definir o que é joule. Então são várias coisas para definir, a gente se confunde às vezes com esses termos. É uma das partes que a gente mais
precisa-se de laboratório para ficar mais interessante para o aluno. É uma das partes mais interessantes, visualmente mais interessante? Sim, mas precisa-se de um bom domínio e não é um conteúdo fácil, porque a gente tratar profissão eletricista é uma profissão difícil? Eu vejo que não é uma profissão difícil, porque você trabalha com propriedades perigosas, trabalhar com eletricidade é uma coisa perigosa e não é fácil, né? É algo sempre em constante mudança, né? Se pegar um pedreiro, que eu tenho formação em pedreiro, meu pai é pedreiro, família de pedreiros, então é uma profissão difícil também, pesada, mas assim, as mudanças, elas não são tão rápidas como o eletricista. O eletricista, todo dia tem uma nova ferramenta, um novo aparelho, um novo disjuntor, há uma mudança na Copel, uma mudança na legislação, então a pessoa tem que estar atenta. Não que seja mais fácil ou mais difícil, mas sim, são formas de análise diferentes. Depois, se a gente fosse mais aprofundar, a gente teria uma física nuclear, uma astronomia, mas assim, não recai isso tanto para o ensino médio. Aí já seria algo bem mais complexo, bem mais trabalhoso de se analisar. Então a gente tem as divisões clássicas para o ensino médio de 3 anos. Primeiro, mecânica para o primeiro ano, depois segundo ano, termologia, térmica e ótica, e terceiro ano, eletricidade e magnetismo. Depois a gente tem subdivide em vários pontos, mas assim, o que seria para a gente estudar nesses 3 anos seriam essas bases. Então, para quem está se preparando para ensino médio, tenha bem essa visão. Pô, primeiro ano eu não aprendi tanta coisa de mecânica, então dá uma reforçada. Segundo ano a gente nem entrou em mecânica ainda. A gente já está praticamente no meio do ano, não estudou nada de... Segundo ano, colocando. Não estudamos nada de ótica nem de termologia, então estou meio atrasado. Então, coxa estudar, porque ainda é tempo. Vários livros são bons, mas assim... Para iniciante, tem um livro do Bongiorno, que é um livro antigo, que é um livro volume único. Eu não tô com ele aqui agora na minha casa, mas eu tenho ele, acho que até emprestado com alguém. É um livro bom para iniciante em física, porque ele não pega tantos conceitos difíceis, ele aborda os conceitos de uma forma legal, tem bastante exercício no nível ascendente. Então começa nos mais fáceis, com exemplos, e vai ascendendo. Isso é bom. Agora um que eu tô aqui, que é legal, que também é volume único. Eu prefiro volumes únicos, eles são mais completos, mais compactos, assim, de certa forma, mas eles são mais fáceis para o aluno entender. Eu tô com do Aurélio Gonçalves Filho aqui e do Carlos Toscano. Eles são livros... são livros não, é um livro legal. O Toscano, ele é bom, pelo menos aqui na época ele era um professor da UEL, né? Então eu tenho formação na UEL, então não cheguei a conhecer ele, mas assim, a UEL ela é forte na parte da física, da matemática também, mas da física eu acho que até um pouco mais ainda do que da matemática, então vale a pena o estudo desse, beleza? Próximos vídeos vamos fazer um comentário sobre a matemática e sobre a química. Um abraço. Tchau, tchau.